Ok, meus prezados amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Antes, porém, de irmos para o estudo da Bíblia, eu tenho 2 convites especiais a fazer para você. O primeiro deles é que todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, estudando as profecias de Daniel. E eu quero convidar você. Amanhã, às 8 da noite, eu estarei lá e espero você e sua família. Que é o nosso endereço? Rua Olinda Peixoto, número 611, no bairro Perequê. Então, você que é de Porto Belo, você que é de Tijucas, você que é de Itapema, venha participar conosco. Rua Olinda Peixoto, 611, às 8 da noite, eu estarei lá para estudarmos as profecias de Daniel. Essa mesma temática nós estudaremos no próximo domingo, agora na cidade de Tubarão. Então você que mora em Tubarão e cidades vizinhas, vocês são meus convidados para esse culto especial de estudo das profecias de Daniel. Todos os domingos às 8 da noite eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Nosso endereço, Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Muito fácil de ser encontrado. Todos os domingos às 8 da noite, eu estou lá estudando as profecias de Daniel. E agora nós vamos dar sequência ao estudo que começamos ontem a respeito da verdade presente. O que é verdade presente? É um conceito em teologia que ensina que para cada momento da história, Deus tem uma mensagem especial. E qual é a mensagem de Deus para esse tempo? Ontem estudamos a primeira mensagem angélica, hoje estudaremos a segunda. Então quero convidar você a tomar a sua Bíblia, eu já vou pegar a minha, e nós vamos então estudar as 3 mensagens angélicas. A primeira nós vimos ontem, a segunda veremos agora e amanhã veremos a terceira. Então, verdade presente é a mensagem que Deus tem para a humanidade no atual momento em que estamos vivendo. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a segunda mensagem que Deus tem para nós. Antes, porém, de avançarmos no estudo, como é o nosso hábito aqui, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor por esse estudo. Ora comigo, por gentileza. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado, para entendermos o Teu recado, a mensagem do céu para cada um de nós. Eu quero também suplicar a Tua bênção sobre cada amigo, cada amiga que agora está nos assistindo, que eles possam sentir também a presença do Teu Espírito junto deles e que nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Pegue sua Bíblia e vamos então para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, é o que nós entendemos ser a mensagem de Deus para o tempo presente. Chamamos isso de verdade presente. E por quê? Porque aqui aparecem 3 anjos, e esses 3 anjos têm uma mensagem urgente a ser pregada. E eles pregam essas mensagens em alto e bom som. E o primeiro anjo, nós estudamos ontem, ele anuncia que chegou a hora do juízo, e ele convida as pessoas a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vimos ontem que no juízo divino, a norma que será usada será a lei de Deus, e dentro da lei, o sábado. E é claro, já estou convidando você para visitar uma igreja adventista mais próxima da sua casa no próximo sábado, para você guardar o dia santo como a Bíblia ensina, como vimos ontem. E se você perdeu esse tema, volta no meu canal aqui, Arilton Oliveira, e você vai ter o tema de ontem. Se você está nos assistindo pelo SBT, depois você acessa o YouTube. Você vai encontrar o tema de ontem quando nós falamos sobre essas verdades. Agora, vamos então ao segundo anjo.
Qual é o anúncio que faz o segundo anjo? Qual é essa verdade que Deus tem para os nossos dias que o segundo anjo vai trazer à tona? Leia comigo Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Apenas um verso da Bíblia, mas que mensagem especial esse anjo está apresentando ao mundo. O anjo vem anunciando: caiu, caiu a grande Babilônia. É claro que, ao ouvirmos esta mensagem, os nossos olhos se voltam para a queda de Babilônia, a Babilônia histórica. Isso está registrado em Daniel, no capítulo 5. Agora, antes de irmos lá para Daniel capítulo 5, o anjo também diz assim: esta Babilônia que cai, ela embebedou a todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Então aqui você tem a palavra vinho, a palavra prostituição, você tem as nações, você tem Babilônia. O anjo que traz essa mensagem, ele está fazendo alusão também aos eventos da história passada. Então, quero voltar com você lá no livro do profeta Daniel. E no capítulo 5, nós vamos encontrar o momento em que cai a grande cidade de Babilônia. Porque o anjo está dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E é em Daniel capítulo 5 que nós encontramos a história da queda de Babilônia. Mas antes de falar da queda de Babilônia, eu queria que você entendesse que nação é esta. Bom, Babilônia dominou o mundo no período neobabilônico, quando chegou ao trono o grande rei Nabucodonosor. Este rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém em 3 ocasiões, nos anos 605 a.C., 597 e 586. Nessas 3 invasões, foram levados para a Babilônia como escravos os judeus, entre eles o jovem Daniel, que veio a se tornar o profeta Daniel. Babilônia escravizou as nações, conquistou o apogeu mundial, dominou sobre todas as raças. Babilônia influenciou o mundo inteiro com sua cultura politeísta, levando as pessoas a adorar falsos deuses. E Babilônia veio então a se tornar a glória das nações. Assim ela é chamada na profecia. E com Nabucodonosor, Babilônia atingiu sua época de ouro. Você se lembra de uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Os jardins suspensos da Babilônia? Eles foram construídos por Nabucodonosor. E essa cidade era tão extraordinária que uma das suas coisas, os jardins, veio a configurar como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas, através da profecia do próprio Daniel, foi dito que Babilônia um dia cairia e de que um reino mais fraco do que ela se levantaria em seu lugar. O tempo passou e em Daniel capítulo 5 nós temos o cumprimento dessa profecia. Acompanhe comigo a partir do verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens, importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Preste atenção um instante. O rei aqui é Belsazar. Quem é Belsazar? Neto de Nabucodonosor. Agora esse rei dá uma festa para 1000 convidados e bebe vinho na presença dos 1000. Bom, você já viu aqui alguns elementos da segunda mensagem angélica. Lá falou do vinho de Babilônia que embebedou todas as nações. Aqui você tem um rei de Babilônia que embebeda os seus convidados. Mas não para por aí. Vá para o verso 2 comigo.
Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo em Jerusalém, para que ele, os seus homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei os usassem para beber vinho. Quando o avô dele, Nabucodonosor, e aqui no texto é chamado de pai, mas a palavra no original é ancestral, então, de fato, era o avô de Belsazar, invadiu Jerusalém, Nabucodonosor roubou os utensílios sagrados do templo, de ouro, de prata, e colocou lá na casa do seu Deus, na casa de Marduk, no templo de Marduk. Agora o neto de Nabucodonosor, como uma afronta ao Deus de Daniel, ao Deus verdadeiro, mandou trazer esses utensílios sagrados para que neles eles bebessem vinho. Então veja, os vasos sagrados dos judeus, que eram usados para os rituais lá do templo de purificação, agora são usados para embebedar as pessoas. E quem é que bebia desse vinho? O rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Eles não apenas beberam vinho, mas eles estavam numa reunião de prostituição. O que anuncia o primeiro anjo, ou melhor, o segundo anjo? Ele fala: cai a grande Babilônia, que tem embebedado as nações com vinho das suas prostituições. Então, a segunda mensagem angélica, ela está tomando como pano de fundo o capítulo 5 de Daniel e a queda de Babilônia. Enquanto eles bebiam vinho, continua o relato do capítulo 5 de Daniel, chegou em Babilônia o rei Ciro, que havia desviado o leito do rio e entrou com os seus soldados marchando pelo leito do rio e naquela noite venceu a cidade de Babilônia. A palavra de Deus diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então, Babilônia perde o seu poder e agora a Medo-Pérsia vai começar a dominar. Esses eventos do capítulo 5 de Daniel, de acordo com a arqueologia, eles aconteceram no dia 13 de outubro do ano 539 a.C. A Babilônia cai e a Medo-Pérsia começa o seu período de domínio. Aqui nós temos a queda de Babilônia. Aqui nós temos pessoas se embriagando com vinho. Aqui nós temos uma reunião de prostituição. Aqui nós temos um desafio ao Deus verdadeiro a usar os vasos sagrados para neles beberem vinho. Com esta visão em cena, com esses acontecimentos em mente, vamos voltar agora para Apocalipse, capítulo 14, no verso 8. O segundo anjo anuncia: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. O que representa agora esta Babilônia no livro do Apocalipse? Bem, você vai se lembrar que o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. E quando João escreve o livro do Apocalipse, Babilônia já havia caído há mais de 500 anos. Então, João não está falando daquela Babilônia física. João está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. Sim, a expressão Babilônia no livro do Apocalipse fala a respeito da confusão religiosa dos dias atuais. Hoje, o mundo religioso está confuso. As pessoas não sabem para onde ir. Até tem gente querendo ser leal a Deus, fiel à sua palavra, mas são tantas as propostas, são tantas as direções apontadas, que as pessoas ficam completamente confusas. Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, visitar a Universidade de Harvard, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ali na biblioteca de Harvard, eu pude conhecer uma das enciclopédias mais interessantes que eu já encontrei.
as enciclopédias ou a enciclopédia das religiões. Nessa enciclopédia, eles conseguiram catalogar mais de 34 mil religiões cristãs. Por que isso está acontecendo? Porque Babilônia significa essa confusão religiosa. E através dessa confusão, o diabo procura tirar as pessoas da verdade e colocá-las no caminho errado. O diabo procura atrapalhar as escolhas e as decisões que as pessoas desejam fazer. Talvez eu esteja falando com alguém agora que tem um desejo muito grande de servir ao Senhor, mas você está completamente desorientado. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que é certo e o que é errado. Cada igreja fala uma coisa. Cada igreja pretende ter a verdade. E o que fazer diante de tudo isso? Essa é a Babilônia atual. Mas por que então esse anjo está clamando que essa Babilônia caiu? O que significa a queda de Babilônia? Nesse contexto, significa que todas as mentiras que Babilônia tem apresentado, elas serão desmascaradas. Significa que a verdade da palavra de Deus vai triunfar. E ao pregarmos as verdades que a Bíblia ensina, o erro cai por terra. E é isso que nós somos aconselhados. Somos aconselhados a exaltar a verdade. E quando a verdade de Deus é exaltada, o erro cai por terra. Então a queda de Babilônia em Apocalipse 14 significa que as suas mentiras, que o seu vinho das falsas doutrinas, está sendo desmascarado. E nós desmascaramos o falso quando apresentamos o verdadeiro. Deixa eu dar alguns exemplos para você de como Babilônia cai. Babilônia cai quando o seu vinho, que representa as falsas doutrinas, são denunciadas. Alguns estão ensinando por aí que haverá um arrebatamento secreto. Existem livros e filmes a respeito desse assunto, onde se ensina que os crentes sinceros estarão por aqui e, de repente, eles desaparecem, ficando apenas a roupa. Isto é vinho de Babilônia. A palavra de Deus, em vários textos, declara que ninguém vai desaparecer. O que a Bíblia declara é que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós seremos transformados e iremos encontrá-lo nos ares, nas nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. Essa ideia de que vai haver um arrebatamento secreto, isso é vinho de Babilônia. O que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus voltará de forma pessoal, visível e literal. Se você for para a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, você tem o episódio da ascensão de Cristo. E quando Jesus está sendo ascendido aos céus e recolhido nas nuvens, aparecem dois anjos e dizem para ele: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Ou seja, ele vai voltar de forma pessoal, visível e literal, do mesmo jeito que eles o viram subir. As pessoas verão. O apóstolo Paulo, quando fala da volta de Jesus, ele fala de dois eventos. Ele fala da transformação que os salvos terão e da ressurreição dos mortos. Isso acontece na volta de Jesus, não antes disso. Não existe essa história de arrebatamento secreto. Babilônia cai quando o seu vinho é denunciado. Sabe o que mais é vinho de Babilônia? É ensinar por aí que as pessoas, quando morrem, elas vão agora diretamente para o céu. Isso é vinho de Babilônia. As pessoas, quando morrem, elas ficam no cemitério, na sepultura. A palavra de Deus ensina lá em Eclesiastes 12 de que o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 9 também se ensina que os mortos não sabem de coisa alguma, nem têm eles partes com os vivos.
Jesus, em João capítulo 11, chamou a morte de um sono. E quando você dorme 7, 8 horas por noite, você não vê o tempo passar. Assim acontece com os mortos. Então não importa se uma pessoa morreu há 300 anos, há 1000 anos, ou se morreu ontem. Todas estão dormindo até o ato da ressurreição. É o que Jesus ensinou em João 5, 28 e 29. Todos os mortos um dia ressuscitarão. Ninguém foi para o céu. É claro, tem a exceção. E a exceção é a Bíblia quem dá. Quem é a exceção? Moisés, por exemplo, que morreu, Deus o ressuscitou e ele já foi para o céu. Por que a gente sabe que Moisés foi para o céu? Porque ele apareceu para conversar com Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Então Moisés é alguém que morreu, mas Deus já o ressuscitou. Agora, excetuando esses casos, todas as pessoas que morreram estão mortas. Essa ideia, essa história de pregar que a pessoa morre e já vai para o céu, para o inferno, purgatório, ou que se reencarna, isso é vinho de Babilônia. A palavra de Deus diz que a morte é um sono, sono do qual serão despertos no momento da ressurreição. O que mais é vinho de Babilônia? Quando se ensina que você deve confessar seus pecados ao sacerdote. A palavra de Deus nos orienta a alcançarmos perdão exclusivamente através de Jesus, que é o nosso sacerdote. Não através de confissão de pecados e penitências, coisas que não estão na Bíblia. O vinho de Babilônia é quando eu ensino às pessoas que elas podem se comunicar com os mortos, que você pode orar por quem já morreu. Isso é vinho de Babilônia. Uma pessoa, quando morre, o seu caso está decidido para a salvação ou perdição. Não há mais como mudar o status dessa pessoa. Quem morreu salvo está salvo, quem morreu perdido está perdido. Isso não pode ser mudado. Vinho de Babilônia é você ensinar que devemos santificar o domingo e não o sábado. A Bíblia tem mais de 100 textos que falam do sábado, da sua santidade. E você não tem um único texto sequer falando que o domingo é dia santo. Mas você tem ouvido líderes religiosos ensinar que nós guardamos o domingo ou o santificamos porque nele Jesus ressuscitou. Isso é vinho de Babilônia. Quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez desse dia um dia santo? Ele não fez. Ele fez o sábado o dia santo. Vinho de Babilônia é quando você acha que a Bíblia te libera para comer e beber do que você quiser e acha que religião não tem nada a ver com estilo de vida. Isso é vinho de Babilônia, porque a palavra de Deus nos ensina de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele tem que ser guardado em saúde, ele tem que ser preservado. Paulo assevera, aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá. E eu destruo o meu corpo quando eu coloco nele, quando eu me alimento, quando eu uso coisas que são prejudiciais. Vinho de Babilônia é você ensinar que as pessoas podem ser salvas praticando boas obras, independente da cruz e da graça. Isso é vinho de Babilônia, porque ninguém consegue praticar boas obras autênticas separados de Jesus Cristo. E quanto mais eu poderia falar para você agora. Mas eu acho que você já entendeu. Prezado amigo, prezado amiga, antes que Jesus volte a essa terra, esta segunda mensagem angélica vai alcançar os 4 cantos do planeta. E as pessoas entenderão quem é Babilônia e o que é o vinho de Babilônia. E eu espero que ao você compreender estas verdades, você tome a decisão de ficar do lado de Cristo e de se preparar para a vida eterna. Assim como caiu Babilônia no passado, Babilônia cairá novamente. Agora há aqui para você uma mensagem, um recado todo especial.
que vem lá do capítulo 18 de Apocalipse. Aqui, no versículo 4, eu leio: ouviu outra voz do céu, dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Sai dela, povo meu. Sai da onde? De Babilônia. Isso quer dizer que o Apocalipse nos ensina que Deus tem um povo em Babilônia. E a despeito da confusão religiosa que se assentou em nossos dias, Deus tem filhos sinceros em qualquer igreja. Agora, o último apelo que Deus nos faz é que estas pessoas sinceras, em todas essas igrejas que estão embriagadas com o vinho da Babilônia, elas saiam de Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus está convidando você a sair do meio dessa confusão religiosa. Deus está convidando você a tomar decisões sérias hoje pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Deus está convidando você a assumir uma postura diante das verdades que você está aprendendo. E a pergunta que eu faço é: está você disposto a sair de Babilônia? A abandonar essa confusão religiosa que está no mundo hoje? Em se unir ao povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Em se unir à igreja que prega toda a palavra de Deus e por ela deseja viver? Outro dia eu conversava com uma pessoa que participava de um desses seminários que eu faço, e a pessoa disse para mim: pastor, em poucos meses eu aprendi muito mais do que em 40 anos na igreja que frequentei. Isso não é um caso isolado. Quantas pessoas eu encontro por aí que reclamam com lágrimas nos olhos de décadas que passaram frequentando igrejas, mas que nunca aprenderam nada da palavra de Deus. Por quê? Porque é a intenção de Babilônia manter as pessoas embriagadas com falsas doutrinas ou com desconhecimento das verdades da Bíblia. Mas esse não é o seu caso, porque você tem aprendido a verdade e o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E ele vai falar mais uma vez agora. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que hoje você tome de fato uma decisão ao lado de Jesus e que você faça o propósito de viver pela graça de Cristo todas as verdades que você está aprendendo nesse livro. Que você ouça o apelo de Deus e saia dessa confusão religiosa, saia de Babilônia e se una ao povo remanescente que acredita nesse livro, exclusivamente nele, e prega as coisas que aqui estão ensinadas. Se você quiser tomar essa decisão hoje, eu queria orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa advertência do segundo anjo. Babilônia vai cair, mas nós não queremos cair com ela. Nós queremos antes ouvir o teu apelo e sairmos do meio de Babilônia. Dai-nos, Senhor Deus, um dia feliz e abençoado em tua companhia e nos prepare a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.